Você já ficou na dúvida de quanto cobrar pelo seu serviço de fotos e vídeo de imóveis? Hoje eu vou te ajudar a entender o valor do seu trabalho e como oferecer um preço que faça sentido tanto para você quanto para o seu cliente. Olá, eu sou a Bruna, sou especialista em conteúdo visual para o mercado imobiliário e hoje eu vou te ensinar a precificar o seu serviço de fotos e vídeos para o mercado imobiliário e dessa forma garantir que você cobre um preço justo pelo seu serviço, pelo seu trabalho e que o cliente saia satisfeito com resultados incríveis através do seu material. Então, o primeiro passo é a gente entender quais são os nossos custos fixos e os nossos custos variáveis. E os seus equipamentos, eles são o primeiro fator que você deve considerar quando você vai calcular o custo do seu serviço. Seja um celular, seja um gimbal, seja um lapela, seja um drone, seja um computador para edição. Então, todos esses equipamentos são custos que você tem que considerar. E mesmo que você já tenha comprado esses equipamentos, você precisa considerar que um dia eles vão precisar de uma manutenção, vai precisar trocar o modelo, para ficar com um modelo atual, mais moderno e tudo mais. Ou mesmo se você ainda não investiu em algum desses equipamentos, vai precisar, por exemplo, investir em um drone, porque o custo é mais alto. Então, tudo isso reflete no valor do seu serviço. Então, como exemplo, vamos somar aqui o custo dos melhores equipamentos no mercado hoje. iPhone 15 Pro Max, R$8.000. Gimbal DJI Osmo Mobile 6, em torno de R$1,5. Microfone lapela Lark M2, em torno de R$1.200. Um computador mediano para que a gente possa fazer vídeos básicos, em torno aí de R$5.000. Se a gente fosse pegar um computador para trabalhar com animação, com efeitos especiais, a gente ia gastar aí no mínimo R$12.000. Então até aqui a gente teve um total de R$15.700. Subimos de nível, agora a gente vai investir num drone. Nesse caso eu selecionei aqui um DJI Mini 4 Pro, que está hoje no valor de R$9.000. Então totalizamos aqui um total de R$24.700 em equipamentos. E agora, além dos equipamentos, a gente tem que ter os programas de edição, certo? Então, se você tem o seu celular, você consegue editar em aplicativos específicos. Agora, se você optou por fazer materiais mais profissionais, com melhor qualidade, com melhor precisão, então você vai precisar editar no computador. Então aqui, para você ter uma ideia, hoje a assinatura do pacote da Adobe, que vem o programa de edição, que é o Premiere, programa de fotos, que é o Photoshop, e para a gente tratar as nossas imagens, nossas fotos, que é o Lightroom, a gente tem aqui o básico, que seria uma assinatura de R$300 por mês. Então, como você pode ver, são muitos custos que muitas pessoas não conhecem, não sabem desses custos e muitas vezes desvaloriza sim o nosso trabalho, que é muito importante você, além dos equipamentos, além das assinaturas mensais, você tem que ter um tempo de conhecimento para você aprender a editar no programa profissional. Então não é do dia para a noite que você vai aprender a editar no Premiere, no Photoshop, no Lightroom. Então existe muito tempo de aprendizado, de técnica, de prática, de habilidades. Muita gente não leva isso em consideração porque não tem nenhuma noção do nosso investimento. E se você ainda não conhece esses programas, nunca ouviu falar, tem interesse em aprender, deixa aqui nos comentários, tá? Porque tudo que vocês forem tendo de dúvida, de sugestão de conteúdo, eu vou trazendo aqui no canal para vocês. Então, fora esses custos fixos, a gente tem aqui os custos variáveis para o nosso trabalho. Então, por exemplo, é o transporte para a gente se deslocar até o imóvel, é a energia que a gente utiliza para fazer a nossa edição, seja no computador, seja no celular. A gente precisa de uma energia, de uma luz, a gente precisa da internet, a gente precisa da alimentação. Então, se eu estiver fora de casa, precisar fazer material, vou precisar me alimentar na rua talvez. Então tudo isso você tem que considerar na hora do seu cálculo, na hora da sua precificação. Tempo de trabalho também importa, o tempo que você vai levar para fazer o material, seja fotos e vídeos, e também para editar esse material. Então leva tempo, você tem que entender qual tempo demora. No caso, vai depender muito do tamanho do imóvel, por exemplo. Se você vai fazer um imóvel pequeno, você pode levar ele em torno de 30 minutos a 40 minutos. Se é um imóvel um pouco maior, uma casa de alto padrão, por exemplo, a gente demora em torno de 1 hora
para fazer fotos e fazer vídeos. Se for um imóvel bem maior, a gente vai demorar aí em torno de 1h30. Então você também deve considerar o tempo que você demora para fazer todos os materiais. Além do tempo, você também tem que definir quais tipos de material você vai fazer em cada imóvel. Por exemplo, quando eu vou fazer o material, eu já aproveito para fazer fotos na vertical para o Instagram, fotos na horizontal para o site e os vídeos na vertical. Alguns trabalhos eu faço vídeo de YouTube, então você também tem que considerar, se for fazer vídeo de YouTube, você tem que cobrar um valor à parte. Mas considerando ali o padrão de foto e vídeo só para o Instagram, esquecendo o vídeo do YouTube, que é outra coisa, outra parte, outro valor, a gente tem aqui as fotos, né, na horizontal e na vertical, como eu falei, e o vídeo que você tem ali 3 opções. Esse vídeo você pode fazer ou takes, né, de cada ambiente do imóvel, depois junta tudo e faz uma música, ou você faz aquele tour corrido no imóvel, onde na pós-produção você vai editar e aumentar a velocidade, fazer aquele vídeo rapidinho, ou você vai fazer um vídeo de apresentação, onde o corretor vai se apresentar, vai falar algumas características do imóvel e você vai fazer a edição sobre esse tour. Então tem que considerar, porque esses vídeos eles ocupam tempo. Então se você vai fazer um vídeo com roteiro com o corretor, vai demorar um pouco mais, concorda? Porque você vai ter que repetir a cena, vocês vão ter que achar ali um roteiro legal para trabalhar. Então tudo isso demanda tempo. E também se você vai fazer as 3 opções, que também é bem legal, você já está, né, no imóvel, você já faz as fotos, o vídeo número 1, o vídeo número 2 e o vídeo número 3. Então tudo isso tem que considerar na hora de precificar. O tempo de edição também pode variar de acordo com o seu material. Então se é vídeo de YouTube, vai ter um tempo para editar. Se é, por exemplo, aqueles 3 formatos do Instagram que eu acabei de falar, o vídeo, por exemplo, com roteiro de apresentação com o corretor, vai demorar mais. O vídeo corrido vai ser bem mais fácil de editar. E o vídeo de takes aí vai ter uma duração média entre esses 2 vídeos. Então também tem que considerar o tempo de edição. E agregando valor para o nosso trabalho, não é só os cortes, não é só ajustar a velocidade. A gente tem também que tratar as cores, colocar talvez uma legenda, efeitos sonoros, letterings, CTAs. Então tudo isso agrega no nosso vídeo. E principalmente a marca d'água, né? Isso é muito importante na hora da gente postar. Então considere o tempo total de edição que você vai ter, além das fotos, claro, porque as fotos também a gente tem tempo ali para editar. Talvez alguma foto saia um pouco fora do ângulo, a gente tem que editar essa foto, tem que entregar no formato para site, no formato para Instagram, todas tratadas com cores que realçam as características desse imóvel. Então tudo exige um tempo. Se você faz pelo celular essas edições, considere que você vai ter um tempo maior de edição, tanto em fotos, tanto em vídeos. Se você trabalha no computador, você vai otimizar um pouco mais seu tempo, porque você tem mais precisão para trabalhar no computador, além de que as fotos você consegue tratar todas de uma vez. Se for tudo com a mesma iluminação no imóvel, você consegue aplicar o mesmo preset para todas as fotos e já exportar esse arquivo com todas elas salvas e tratadas e com logo. Então isso vai definir também o tempo de edição de cada material. Se você ainda não conhece meu pack imobiliário, que é um pacote de ferramentas essenciais para corretores de imóveis, eu vou deixar aqui na descrição, porque são filtros para fotos, que são nossos presets, são tratamentos prontos que você aplica nas fotos, são os LUTs imobiliários, que são filtros para você adicionar nos seus vídeos, e também os templates imobiliários, que são vídeos prontos e editados, onde você coloca as imagens do seu imóvel para criar um vídeo final. Então assiste esse vídeo e corre depois para conferir esse pack imobiliário, que eu tenho certeza que se você não tem tempo para editar ou para aprender a mexer nas ferramentas de edição e tudo mais, eu tenho certeza que vai te ajudar. Outro ponto importantíssimo para você considerar é o valor gerado para os seus clientes. Sim, isso mesmo. Nossos vídeos, nossas fotos, elas têm um impacto muito grande para os nossos clientes, corretores ou imobiliárias, porque é através desse material que os potenciais clientes são atraídos para poder conversar
com o nosso corretor, com a nossa imobiliária e fechar negócio. Então, só para você entender como que funciona a comissão do corretor de imóveis. Quando o corretor faz uma venda, qual que é a porcentagem que ele ganha? O Cresce, que é o órgão que regulamenta essa área, ele definiu a comissão aqui para o estado de São Paulo entre 6 a 8% de comissão pelo valor de venda do imóvel. Então, vamos considerar uma comissão de 6%. Em um imóvel de 150 mil, a comissão seria de R$ 9.000. Em um imóvel de 500 mil, a comissão seria R$ 30.000. Em um imóvel de R$ 1.500.000, a comissão seria de R$ 90.000. E um imóvel de 5 milhões, a comissão seria de R$ 300.000. Claro que alguns corretores, eles negociam suas comissões, então essa comissão, ao invés de 6%, pode cair para 5%, 4%, no mínimo aí uns 3%. Então, por que eu estou te falando isso? Porque você precisa entender como funciona o mercado imobiliário se você realmente quer entrar nesse nicho. E com isso você consegue entender qual que é o valor do seu trabalho. Então, se através do seu trabalho você consegue gerar mais vendas, fechar mais negócios em um tempo recorde, em menor tempo, ou até mesmo atrair clientes que não seriam atraídos se não tivesse o seu material, então você já consegue entender o valor do seu trabalho. E isso eu posso te garantir através da minha experiência, porque como eu já te falei por aqui, o meu marido ele é corretor de imóveis. O nicho dele é o alto padrão, são casas em condomínios, apartamentos de alto padrão. Então, através do perfil do Instagram dele, do trabalho de marketing que eu faço, através do meu material de fotos e vídeos, 80% dos clientes vêm através do meu material. Então entenda que através dos nossos materiais de fotos profissionais e vídeos profissionais, os nossos imóveis eles vão ter um posicionamento na internet, vão ser mais atrativos, vai gerar mais alcance, porque imóveis bonitos, fotos bonitas, as pessoas compartilham, as pessoas recebem, aparecem no Instagram, porque o Instagram entende que é um bom conteúdo, que as pessoas olham, que as pessoas gostam. Então, o nosso imóvel, a partir desse material, ganha mais visibilidade e as chances de venda aumentam. Então, aqui uma dica é, se você já trabalha com esse ramo imobiliário, já tem material, já presta serviço para imobiliários, para corretores, você já pode mostrar os seus resultados hoje para futuros clientes. Então, através dos seus resultados, você consegue prospectar mais clientes. E agora, para você poder precificar o seu serviço, você tem ali duas opções para você escolher. Ou você pode precificar de acordo com os seus custos, ou você também pode precificar com o valor gerado para o seu cliente. Então, agora que você já tem uma noção de como funciona os custos com os equipamentos, com as despesas, com o tempo de trabalho, tanto edição como material, fazer fotos e vídeos, você já consegue precificar. Além disso, você também já entende o valor gerado para o seu cliente. Então, a precificação, ela também vem em cima disso, em cima do resultado que você pode agregar para ele. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de valores, tá? Lembrando que cada cidade tem um valor diferente. Então, primeiro você pode fazer uma pesquisa, ver quanto que o pessoal está cobrando nessa área, quanto os videomakers estão fazendo para os corretores, quanto os corretores estão acostumados a pagar as imobiliárias ou quanto eles estão dispostos a pagar. Se você é iniciante, eu recomendo que você comece com um preço mais acessível. Assim você começa a ganhar experiência, começa a criar um portfólio de trabalho para você futuramente ir aumentando o seu preço e criando ali uma carteira de clientes. Então, por exemplo, você pode cobrar por imóvel ou criar um pacote mensal. Exemplos e sugestões que eu posso te dar. Imóveis de baixo padrão, os valores mais acessíveis, você pode cobrar entre R$200 a R$400 por imóvel. Claro, e sempre incluindo fotos e vídeos, como a gente já conversou anteriormente. Para imóveis maiores, de alto padrão, talvez usando drones também para agregar valor, você pode cobrar em torno de R$800 por imóvel. Uma opção mais atrativa é você criar os pacotes, como eu te falei. Então, nesse pacote, você consegue dar um desconto. Assim você fideliza o cliente, tem mais material de trabalho, a pessoa fica feliz pelo desconto e você fica feliz pelo seu volume de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você cobra R$500
por imóvel editado. Nesse caso, se você faz 4 materiais por mês a R$500, você tem ali um valor total de R$2.000. No pacote você consegue dar um desconto. Então, 4 vídeos no mês, você pode ali cobrar R$1.800, R$1.900, que já é um desconto que vai ajudar o corretor ou a imobiliária e também vai te trazer mais negócios. Então, reflita sobre tudo isso que eu te falei e na hora de precificar, lembre dos custos que você tem, dos investimentos e também do valor agregado para o seu cliente. O nosso trabalho é importante e merece ser bem remunerado. E eu vou deixar aqui para você 2 vídeos linkados aqui do lado para que você possa continuar aprendendo aqui comigo. Mas antes, me diz aqui nos comentários se você já sabia desses custos ou deixa aqui sua dúvida, sua pergunta ou sugestão de conteúdo para que eu possa trazer mais vídeos aqui no canal para vocês. Então se inscreve agora aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.